Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de enviar para as pessoas que você conhece para que possam acompanhar o programa de hoje e também para receber as nossas notificações. Assim que fica ao vivo aqui, nós mandamos uma notificação para você, caso você curta aqui a nossa página. Então não esqueça de ativar todas as notificações aqui da TV Itapê. E para iniciar já o programa de hoje, vamos conversar aqui. Eu tenho uma alegria muito grande de receber no nosso programa através da videochamada a Vânia Hungria, ela que é médica hematologista, e ela vai falar com a gente um pouquinho sobre o mieloma múltiplo e também sobre a sua entrevista. Então, essa entrevista tão importante que ela deu para uma revista científica aqui. Então, vamos conversar com a gente. Vânia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, prazer enorme de estar aqui, me sentindo em Itapetininga. Muito prazer, Guto. E conta pra gente aqui, Vânia, você falou, né, me se sentindo em Itapetininga. Conta um pouquinho da sua história pra gente aqui, qual que é a ligação que tem aqui com a nossa cidade e onde você atua hoje aí como médica. Bom, eu tenho que dizer para você que a minha alma está em Itapetininga, o corpo está aqui, a minha alma está em Itapetininga. Na verdade, sou de Itapetininga, minha família é de Itapetininga toda, meus amigos estão em Itapetininga. Saí de Itapetininga porque na nossa época não teria como fazer um curso como medicina em Itapetininga, né? Agora já estou sabendo que em breve poderão fazer o curso de medicina em Itapetininga também. Mas eu saí de Itapetininga para vir para São Paulo para estudar, e aí segui minha carreira aqui em São Paulo por uma questão de... eu acabei me dedicando a uma área muito especializada. Eu sou hematologista, eu me formei na Santa Casa de São Paulo, fiz clínica médica, fiz hematologia e nesse decorrer eu comecei a me dedicar muito aos pacientes com câncer no sangue. E me desenvolvi muito na área de uma doença chamada mieloma múltiplo, como você já chamou a atenção. E hoje eu sou professora na Santa Casa de São Paulo, tenho uma clínica privada e me dedico a várias associações de mieloma. Sou diretora de uma fundação internacional de mieloma e estou envolvida totalmente em pesquisa médica. Estou muito envolvida numa fundação que procura ensinar os pacientes o que é o mieloma múltiplo, onde buscar os melhores tratamentos. Enfim, toda essa minha trajetória me levou hoje ao momento de me dedicar muito a essa doença, não só do ponto de vista de pesquisa, mas de cuidar dos pacientes também. Você perguntou da minha relação de Itapetininga. Eu volto a dizer que a minha alma está em Itapetininga, e eu sou nascida na Rua Silva Jardim, estudei por muitos anos no Peixoto Gomide, e assim é que foi toda a minha vida escolar em Itapetininga. Continuo frequentando Itapetininga, continuo visitando minha família, continuo visitando meus amigos em Itapetininga. Muito bem, e doutora Vânia, só trazendo aqui, né, então é muito importante, né, nós vemos toda essa identificação aqui com a nossa cidade, mas também falando agora aqui da sua especialização, né, você citou aqui pra gente hematologia, né, hematologista, ligado às doenças do sangue, né, o que te levou, foi durante a faculdade, já conhecia algum especialista nessa área, admirava já essa área, como que foi, assim, porque de certa forma, vamos dizer assim, é uma área que a gente não conhece muitas pessoas falando muito a respeito, muitas vezes, né. É verdade, Guto. Eu, durante a faculdade, quando fui fazer... Tem uma história, inclusive, interessante, que é contada nessa minha entrevista, que eu, antes de fazer medicina, eu entrei numa faculdade de educação física, porque a minha história é enorme em Itapetininga, mas eu sempre gostei muito de fazer esporte, e em Itapetininga eu sempre participei muito de tudo que tinha de esporte. Na nossa época não era profissional o esporte, então... eu participava de todas as competições, dos jogos regionais do interior, até depois que saí de Itapetininga eu continuava com a camisa de Itapetininga participando desses jogos. Mas na faculdade eu sabia que eu queria fazer clínica médica, mas eu inicialmente pensei em fazer a área de endocrinologia e depois pensei até fazer dermatologia, só que quando eu estava fazendo residência de clínica médica, eu me apaixonei pela especialidade de hematologia,
exatamente por cuidar de pacientes muito graves, pacientes com leucemia e etc. E quando eu fiz a residência e comecei a fazer a residência de hematologia, me chamava muito a atenção os pacientes com mieloma múltiplo, que é uma doença bastante complexa, muito pouco divulgada, que naquela época tinha poucas opções de tratamento, e aí eu comecei a me dedicar muito ao cuidar dos pacientes com mieloma múltiplo, e daí na minha carreira fui cuidando muito dos pacientes com mieloma múltiplo, participando de muita pesquisa clínica internacional, com medicações novas voltadas para o tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo, e hoje, se você quiser, eu posso explicar o que é a doença mieloma múltiplo, porque eu não perco a oportunidade sempre de estar divulgando a doença. Não, por favor, eu acho que é algo muito importante levar essa informação aqui para as pessoas, né? Como você mesmo citou, às vezes é uma doença que ainda não se tem toda uma divulgação, todos os cuidados aí explicados para todo mundo, então é sempre muito importante para a gente. Por favor, se puder explicar. Então, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea e que ele compromete, a medula óssea é o que preenche o osso, né? Que mais conhecido popularmente como tutano. Então tem uma célula que se chama plasmócito, que começa a aumentar muito nessa medula óssea, e o que é importante é que, como o quadro clínico dessa doença ele tem várias alterações, entendeu? Muitas vezes os pacientes procuram os médicos e os médicos não pensam nessa doença. Por quê? Porque ela é um tipo de câncer e como ela está dentro do osso, ela vai atrapalhar muito a produção do sangue, né? Então o paciente pode ter anemia, mas tem um quadro que é muito frequente nos pacientes com mieloma, 80% a 90% dos pacientes com mieloma tem doença óssea. E essa doença óssea costuma comprometer muito a coluna vertebral. Então é muito comum os pacientes começarem o quadro com dores nas costas, muito comum começar com dores nas costas, e aí muitas vezes os médicos não estão atentos para isso e vão medicando o paciente, como dores nas costas é muito comum, né, pelo colchão, pela forma de dirigir, etc e tal, muitas vezes os pacientes passam muito tempo com dores nas costas sem ser investigado para mieloma múltiplo. Então, é uma doença que o paciente tem muitas dores nas costas, pode ter anemia, pode ter alteração renal, e infelizmente as pessoas demoram muito para pensar nessa doença, então no Brasil é muito comum o paciente chegar no médico com a doença muito avançada. É claro que isso não é só em mieloma múltiplo, em muitos tipos de câncer no Brasil as pessoas acabam chegando com a doença bastante avançada, mas no mieloma é isso, é muito comum ter dores nas costas, ter anemia, ter alteração renal, é mais frequente em pessoas mais velhas, mas qualquer idade pode ter, e os exames que para se fazer diagnóstico são muito simples, tem um exame que se chama eletroforese de proteína, que é um exame barato e que muitas vezes ajuda a fazer a suspeita do diagnóstico. Muito bem, doutora. E quem está acompanhando com a gente aqui pode mandar o seu recado, participar ao vivo, mandar o seu comentário, a sua pergunta aqui. É só entrar no facebook.com/TV Itapê e participar ao vivo do programa Telescópio. E doutora, falando agora a respeito do tratamento. Oi. Guto, deixa eu só falar uma coisa para você. Oi. Eu só não estou em Itapetininga e não tenho ido por conta da pandemia, ok? Mas eu tenho muitos amigos em Itapetininga e muita família em Itapetininga. Peça para eles darem um oi aí para mim, por favor. Por favor, então, venham aí todos os conhecidos, amigos, familiares aqui da doutora Vânia, venha dar o seu oi aqui para ela, sentir um pouquinho mais perto mesmo nessa pandemia aqui, mesmo com todo esse distanciamento que nós estamos passando nesse momento aqui, é sempre muito legal. Então você que conhece a doutora Vânia, manda o seu recado, manda pro pessoal aí que você sabe que conhece, que é amigo, que tem um carinho especial aqui pela doutora Vânia, através do programa Telescópio, pra gente dar esse recado aqui para ela. E doutora, trazendo aqui a respeito do tratamento, né? Quando se fala em medula, nós associamos ao transplante, né? Que se fala tanto. Seria esse também o tratamento pro mieloma? É uma outra forma de tratamento? Como que funciona? No mieloma múltiplo, a gente tem várias opções de tratamentos e, inclusive, o transplante é uma opção de tratamento, mas não é a única opção. E o transplante que a gente utiliza nos pacientes com mieloma é um transplante que a gente chama de autólogo da medula óssea, que é um transplante dele para ele mesmo. Na verdade, hoje,
nós temos muitas drogas novas para tratar os pacientes com mieloma múltiplo, então alguns pacientes se beneficiam bastante do transplante, outros se beneficiam mais dessas novas drogas que nós temos, que nós utilizamos. O cenário do tratamento do mieloma múltiplo mudou muito, desde que eu me formei até hoje, mudou muito. Uhum. E o transplante de medula óssea continua sendo uma das opções. Então, nós temos pacientes que é indicado fazer o transplante e temos pacientes que não é indicado fazer o transplante, entendeu? O único grande problema, que é uma luta nossa também, é que, infelizmente, no Brasil, a gente continua com o problema de acesso a todos esses tratamentos. Então, nós temos ótimos tratamentos, mas nem todo mundo tem acesso. Então, tem drogas que já são aprovadas há muitos anos, mesmo no Brasil, e que ainda o SUS não incorporou para o tratamento dos pacientes. Então, isso é uma luta nossa, inclusive. Aliás, hoje é um dia que nós estamos participando, querendo que todo mundo participe de consulta pública para poder colocar algumas drogas importantes para o tratamento do paciente com mieloma. Então, a gente luta muito aqui no Brasil para poder no SUS ter essas drogas novas para tratar os pacientes com mieloma múltiplo. E a incidência, assim, é algo muito raro? É algo considerado raro? Como que é? Às vezes é comum dentro dos quadros de câncer também? Então, o mieloma múltiplo é 4 em cada 100 mil. Aí as pessoas falam, é tão raro assim? Não, tem outras doenças que são mais raras. Então, se você pensar em termos de todos os tipos de câncer, corresponde a 1% de todos os tipos de câncer. Mas dentro dos cânceres no sangue, é 10%, e é a segunda neoplasia mais frequente no sangue. Então, as pessoas não ouvem muito falar e confundem um pouco o nome de mieloma múltiplo com outras doenças. Mas não é tão rara, não. Não é uma doença tão rara, não. Dentro dos tipos de câncer do sangue, eu não vou chamar de frequente, claro. Uhum. Mas tem outras doenças que são menos frequentes que as pessoas conhecem mais do que o mieloma múltiplo, entendeu? Uhum. E eu sei que muitas vezes quando se fala de câncer, doutora, é meio complicado se falar disso, né? Mas, assim, existem algumas predisposições, existe questão familiar, ou algo que possa influir, alguma questão na própria vivência da pessoa, no tipo de vida que ela leva, tal, que possam influir, possam gerar mais possibilidade de ter, ou não se influi assim, dessa forma? Nós não sabemos a causa do mieloma, então várias teorias já foram discutidas, já foram investigadas, mas primeiro, não é uma doença hereditária, quer dizer, não é tão frequente ter mais de uma pessoa na mesma família, mas eu tenho casos de mais de uma pessoa na mesma família, mas não é tão frequente como, por exemplo, o câncer de mama, que é muito frequente. No câncer de mama você teve mais de um caso na família, um câncer do intestino, então não é uma doença hereditária, não. A causa não é clara, agora o que é frequente, mais frequente em pessoas mais idosas. Então fica claro que a impressão é que quanto mais velha a pessoa vai ficando mais exposta e tendo mais chance de ter a doença. Mas não tem uma causa clara e não é hereditária, mas repito, eu já tive mais de um caso na mesma família, mas não é uma doença tão frequente ser familiar. Muito bem, doutora Vânia, nós pedimos aqui, o pessoal chegou em peso aqui, mandando recado aqui pra gente, então eu já vou começar a ler aqui pra você. Tem o Guilherme, acho que é Tiete Reis, aqui colocou beijos, prima querida. Guilherme Rosana mandou aqui pra gente. Também a Laís Reis, ela colocou grande referência no Brasil e no mundo. Depois ela colocou também, oi prima linda, pediu oi, tô aqui, pessoa e profissional incrível, orgulho da família. E falou pra você vir pra Itapê, também ela colocou no outro recado aqui. A Rosa Maria Aguiar colocou, oi Vânia, você é orgulho de toda Itapetininga, Deus abençoe muito. A Letícia também mandou aqui, Letícia Reis Aires, prima querida, profissional super competente e dedicado, orgulho da família, saudades. E também a Adriana Soares Fernandes, colocou muito bem, muito bom ver a doutora Vânia. Gente daqui fazendo história e cuidando das pessoas por meio dessa linda profissão, missão e propósito. Você pode continuar mandando aqui o seu recado, mas viu só, doutora, o pessoal tá assistindo aqui com a gente, acompanhando, matando um pouco da saudade. Obrigado! Muito bem, e passando agora para o reconhecimento desse trabalho. Oi, pode falar, doutora, perdão.
É que eu preciso fazer as pessoas me chamam, até por um jeito que todo mundo chama, sempre te chama pelo primeiro nome e pelo último nome, né? Então as pessoas me chamam de Vânia Hungria. Mas eu preciso corrigir aqui, minha mãe já está falecida, mas ela vai ficar muito triste se eu não falar que eu sou Vânia Tite de Moraes Hungria, que é o sobrenome da minha mãe, entendeu? E que eu possivelmente falei errado, né? Então pode corrigir mesmo, doutor. Ah, você falou correto. Eu falo muito bem. E falando do reconhecimento desse trabalho, né? Você citou aqui pra gente, né, que teve toda essa dedicação e que isso depois, essa junção também com organizações de divulgação desse trabalho, de conseguir melhores tratamentos, né? Com isso foi gerando também, de certa forma, algo que chamou a atenção até da comunidade científica, né? Internacional, tudo. Como que foi isso e como que foi essa entrevista, então, na revista científica The Lancet, para quem acompanha aqui com a gente, principalmente nesse tempo de pandemia, se falou muito, né? Sendo uma revista aí que tem, de certa forma, sempre uma referência aí na área científica médica, né? Bom, para mim, eu te conto desde o primeiro momento, porque quando eu recebi um e-mail da pessoa falando da entrevista, até achei que era daqueles e-mails fakes que todo mundo manda, te oferecendo dinheiro, te oferecendo um monte de coisa, porque realmente era uma coisa assim, impressionante, porque é uma revista muito renomada, como vocês sabem, e ele deixou muito claro na entrevista que ele não queria a minha vida acadêmica, ele conhecia, mas ele queria saber de toda a minha história, desde a minha infância até como é que eu escolhi medicina, para onde quero ir, etc. e tal. Então, e aí quando Tony Bird, o nome do jornalista, e ele mandou alguns exemplos para mim das pessoas que ele tinha entrevistado, e eram pessoas assim, que tinham inventado a vacina, outra era prêmio Nobel, e aí eu fiquei meio assim pensando que ele estava confundindo a pessoa, mas aí... E ele falou assim, daí vamos marcar para falar, e daí nós tivemos várias entrevistas, né? E aí, nessas entrevistas, eu sempre comecei dizendo que eu vim de Itapetininga e contei toda a minha história para ele, mas foi muito interessante porque eu, nesse primeiro contato, falei, bom, mas antes de começar essa entrevista, dá para você me dizer por que você quer me entrevistar? Ele falou, porque a editora da Lancet conhece a sua história e gostou muito da sua história, simples assim. Falei, tá bom, então vamos lá. E foi muito, para mim, foi muito emocionante mesmo, porque normalmente nessas revistas, as pessoas que são reconhecidas são por um grande descobrimento, enfim, como as outras pessoas que ele tinha me dado como exemplo. Então, é muito difícil a gente ter um reconhecimento por cuidar de paciente, por lutar na dificuldade. E aí a ideia da entrevista foi realmente começando a minha história, e eu sei o que chamou a atenção foi porque eu passei por muitas dificuldades aqui para conseguir trazer estudo clínico para o Brasil, etc. e tal, e hoje na minha clínica hoje eu tenho muitos centros, muitas pesquisas clínicas internacionais na minha clínica, e muitas delas nós somos a primeira ou segunda no mundo de recrutamento, e enfim. E aí eu fiquei muito emocionada com essa entrevista mesmo. Agora, eu fiquei muito emocionada com o reconhecimento, e assim, eu vi que em Itapetininga as pessoas ficaram orgulhosas, isso me emociona muito, porque, como eu disse para você, minha alma está em Itapetininga, eu nem imaginava que as pessoas fossem ter tanto reconhecimento, isso me emocionou muito mesmo, eu digo muito isso para você, porque isso me remete à minha história, às minhas professoras, às minhas amigas, à minha família, um monte de coisa em Itapetininga, e as pessoas que sabem que eu sou de Itapetininga, porque no meu meio, todo mundo que me conhece sabe disso. Muitos dos meus colegas aqui em São Paulo escreviam assim para mim, Vânia, de Itapetininga para o mundo, isso me deixa muito orgulhosa. Olha só que legal, não? Então, algo muito importante, né? Tanto que a Associação Brasileira de Hematologia, né, e também de
Hemoterapia e Terapia Celular, a ABHH, ela publicou, né, no seu portal uma nota reconhecendo, então, assim, todo esse trabalho também, essa entrevista, prestou uma homenagem, né, e lá nesta nota, né, você cita, doutora, a respeito da dificuldade de ser médica mulher na América Latina, né, ou seja, é uma realidade que talvez o pessoal da revista mesmo, eles não tenham a dimensão, né, e como você que experienciou isso, como foi passar por tudo isso e chegar onde chegou até hoje? Bom, isso, a discriminação, é óbvio que ela é muito grande, as mulheres, e isso, na verdade, não é só no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, mas especialmente na América Latina, a dificuldade para as mulheres vencerem é muito maior, todos nós sabemos disso, né, e não só por ser mulher, mas dentro... bom, claro, por ser mulher, mas você dentro dos serviços, você sempre sofre muita pressão com relação a quando você está ganhando, subindo degraus, né? Então, há uma dificuldade muito grande. E eu fiz esse comentário porque no dia que saiu a publicação, claro que eu sabia que ia sair publicação, mas eu não fiquei divulgando, eu esperei o dia que saísse, né? A publicação, mas muitas amigas minhas e não amigas também, mulheres, escreveram para mim dizendo obrigada por nos representar neste mundo tão difícil das mulheres vencerem, entendeu? Então, não foi só um sentimento meu, não, foi um sentimento de muitas pessoas que me escreveram isso, muitas mulheres me escreveram isso, sabe? Então, é um fato, é um fato. Muito bem, nós temos mais recados chegando aqui pra gente, através do aplicativo aqui da TV. Isso, vamos lá, vou ler aqui pra você. A Débora Hungria colocou aqui, oi doutor, estou assistindo, colocou aqui a Débora. A Suzana Albuquerque também mandou um oi aqui pra você, doutora Vânia. Também o Luiz Fernando, Adriana e Fernandinho colocaram aqui, querida Vânia, nós estamos todos aqui assistindo você na entrevista na TV Itapê. E também... A Dininha colocou aqui, parabéns amiga querida, você é nossa médica com muita competência e humanidade, um beijão mandou aqui pra você. E o pessoal que tá acompanhando pode continuar mandando seu recado através do facebook.com/TV Itapê ou também através do aplicativo aqui da TV Itapê. Doutora, tá vendo só o carinho do pessoal aqui, a saudade também, né? Sim, não, é muita saudade, entendeu? Muita saudade. Fiquei presa nessa pandemia aqui, morrendo de saudade de todo mundo. Esse mundo virtual tá me matando. Esse mundo virtual tá... E como que tá sendo, doutora, perguntando justamente a respeito desse tempo de pandemia que ainda estamos passando, né? Os tratamentos, o contato com os pacientes, a forma de levar tudo isso, tem que dar um jeito muitas vezes, né? Porque eu acredito que é uma doença que, como ela muitas vezes é descoberta tarde, não tem como, de certa forma, se parar o tratamento, se deixar para depois, né? Como tem sido experienciar tudo isso? Não, é exatamente isso. Então, todos os hospitais, as clínicas, todas tiveram... no começo da pandemia, em março, abril, foi um horror, porque todo mundo com medo de ir para a clínica, medo disso, medo daquilo. As coisas foram caminhando e hoje em dia as clínicas e os hospitais estão mais estruturados para ter sessões de pacientes com Covid, outras sessões de pacientes não Covid, para a gente poder evitar que os pacientes se contaminem dentro dos hospitais, claro, e dentro das clínicas. O fato é que fora do Brasil, até um comentário, fora do Brasil, na Espanha, na Itália, onde as coisas começaram antes, os hospitais ficaram praticamente fechados. Em Salamanca, por exemplo, que eu tenho muitos amigos lá, o hospital ficou fechado só para Covid, não dava nem para fazer mais transplante, nem nada, fechou o transplante. Agora não, agora reabriu. E quando nós vimos o que aconteceu lá, a gente, óbvio que imaginava que isso aconteceria aqui. Nós tivemos um pouco mais de tempo de preparar, mas infelizmente nós não temos comando nesse país para ter se preparado, né? Então, vivemos essa coisa louca que vocês todos sabem. Agora, aí o que acontece? Nos pacientes com mieloma, lá na Europa, muitos lugares não estavam transplantando, e aqui, o que aconteceu com a gente? A gente imaginava que ia também começar a ter que esperar para transplantar, só que tem pacientes que não podem esperar o tratamento, que é o que você acabou de comentar. Então, nós nos estruturamos bem,
para nós não conseguirmos seguir tratando dos pacientes, mas claro, com muito risco. Eu perdi pacientes que estavam, inclusive, muito bem, que tinham feito tratamentos e estavam em remissão, que é melhorar muito da doença, e que morreu de Covid. Então, é uma tragédia mesmo. Mas é aquilo, né? Eu vivi momentos assim de que a pessoa, se eu não seguisse o tratamento, ela ia morrer do mieloma. Então, tem que fazer o tratamento. Então, na área de câncer, o que a gente tenta fazer é diminuir a chance de o paciente ficar indo muito aos hospitais e voltando, porque é um risco de se contaminar. Orientamos muito em casa, porque muitas vezes os pacientes, os pacientes que nós tivemos que pegaram Covid, pegaram em casa mesmo, por aglomeração, etc. Então, é uma situação muito difícil, tem prejudicado muito o tratamento dos pacientes, porque foi como você bem disse, nós não podemos parar o tratamento, nós temos que diminuir a chance do paciente se contaminar, mas o tratamento não pode parar, até porque a gente sabe que o paciente que tem a doença em atividade tem muito mais chance não de evoluir mal se contaminar com o coronavírus do que um paciente que esteja bem. Então é uma situação muito difícil, eu tenho passado muitos dilemas na indicação de tratamento por conta do Covid. Muito bem, doutora, também na nota aqui, né, foi citado também, você colocou, né, na frase, ser reconhecida por um trabalho de cuidar de paciente, que é uma luta em uma região que tem uma carência de recursos. Nem falando sobre a saúde em geral, aqui acredito que nesses anos aí muita coisa tenha mudado, mas existem alguns problemas que persistem, né, que continuam. E como você enxerga hoje a nossa estrutura, a nossa capacidade de cuidar das pessoas aqui no Brasil, doutor? Eu acho que na medicina privada, que corresponde a 25% das pessoas que têm assistência privada, com convênio, etc. e tal, embora existam limitações, porque existem limitações que a gente sabe, ainda os pacientes têm acesso a bastante coisa, mas no SUS, infelizmente no SUS, para tratar, por exemplo, mieloma múltiplo, você citou muito bem a questão do transplante. Se você pensar em termos de sul, sudeste, ok, a gente tem vários centros que transplantam. Se olhar para o norte, nordeste do Brasil, centro-oeste, tem muito pouco acesso ao transplante, por exemplo. Só estou dando um exemplo, um pequeno exemplo. E com relação às drogas, no SUS, os pacientes não têm acesso, foi como eu fiz aquele meu comentário, no SUS os pacientes não têm acesso às medicações que já tem mais de 10 anos que estão aprovadas para mieloma, entendeu? Então, em oncologia em geral, não só em mieloma, em oncohematologia, o buraco entre o tratamento do serviço público e privado é um escândalo, a ponto de você ter uma sobrevida melhor para os pacientes do privado do que para o público, nesse nível. Isso é muito grave, muito grave. E dentro dos estudos clínicos que eu participo, eu não consigo resolver o problema de todo mundo, mas na minha clínica privada, em estudo clínico, eu tenho muitos pacientes do SUS recebendo tratamento na minha clínica privada dentro do estudo clínico. Fora de estudo clínico, eu não tenho condições de receber os pacientes, claro, mas dentro do estudo clínico eu posso, porque existe um patrocinador e que está pagando tudo, tratamento, tudo. Então, eu tenho bastante pacientes do SUS em estudo clínico, mas isso é muito pouco do que nós precisamos fazer pelos pacientes nesse país. Muito bem, doutora. É a realidade, infelizmente, que nós vivemos aqui. Temos também mais recados aqui para você. O Fuad Abrão, ele manda um recado aqui. Boa tarde, doutora Vânia. Você sempre muito clara e competente, orgulho para todos nós, ele coloca aqui. Também temos a Adelaide Franco, que coloca aqui, que honra para nós, a querida doutora, Deus a abençoe. E também a Letícia Tite Reis Aires, ela coloca aqui, mami, manda abraço bem apertado, está com muita saudade e orgulho e amor que sente por você é imenso, ela colocou aqui. Então, pessoal mandando seu recado. E doutora, agradeço bastante a participação aqui com a gente. Se quiser deixar um recado pessoal, se tiver algo que eu não perguntei, gostaria de esclarecer ainda a respeito do mieloma, tudo, fica aberta a câmera no telescópio, mas desde já agradeço muito a participação, é sempre uma alegria muito grande poder conversar. Eu acho que para as pessoas que
em algum momento tiver alguma dúvida dos sintomas, etc. e tal, nós temos inclusive uma fundação que se chama Mieloma com y.org.br, que tem bastante informação lá sobre mieloma. E então, se as pessoas tiverem ou algum familiar com diagnóstico ou tiverem dúvidas sobre o que é a doença, nós temos bastante material para leigo lá também, entendeu? Então, temos para médicos também, mas para leigos, se as pessoas tiverem dúvida para consultar e tem uma ideia, é interessante, eu acho que é muito interessante a gente sempre correr atrás, né? E aí, Guto, eu que quero agradecer, porque para mim é um prazer enorme. O seu programa Telescópio tem há muitos anos, inclusive eu estava lembrando de quando meu pai, há muitos anos atrás, esteve nesse programa e hoje estou aqui nesse programa, e eu morro de saudade de todo mundo mesmo. Repito, a minha alma está em Itapetininga, o corpo está aqui em São Paulo. Eu amo a minha família, meus amigos, fiquei muito mesmo impressionada com o carinho que todo mundo me mandou mensagem de Itapetininga, etc. e tal. E quando as pessoas perguntam para mim, bom, e como é que foi a sua jornada em Itapetininga? Foi sempre maravilhosa. O ano passado, Guto, nós tivemos uma festa, inclusive, de comemoração do nosso curso do pluricurricular em Itapetininga. Foi bom demais estar com um monte de amigos já. Porque eu frequento Itapetininga, convivo com as pessoas, tenho um grupo de amigas que nós chamamos de 14 amiguinhas, entendeu? Nós viajamos todos os anos, nos encontramos todos os anos, estamos juntos. Elas não escreveram aí, mas deviam ter escrito, mandado um recado. Mas, enfim, e toda hora a gente está revendo um monte de gente. Mas posso dizer para você que quando as pessoas falam, Vânia, de Itapetininga para o mundo, eu falo, tá bom, então Itapetininga está sempre aqui. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo, saudade de todo mundo, amo vocês. Guto, foi um prazer enorme, obrigada. Eu que agradeço muito pela participação aqui com a gente. Então, conversou com a gente a doutora Vânia Hungria, médica hematologista, que teve aí o seu trabalho reconhecido através de uma grande entrevista aqui numa revista científica internacional, mas que também tem essa alma itapetiningana, sempre está junto com a gente aqui, sempre tem esse carinho enorme pela cidade, como demonstrou também nos comentários. Agradeço a todos que mandaram aqui a sua participação.